Enquanto seu país mergulhava em uma profunda crise, Nicolás Maduro fez questão de dificultar o trabalho de monitoramento da comunidade internacional, continuando o legado de Chávez de repressão política e censura. Em 2014, por exemplo, o Banco Central da Venezuela parou de divulgar dados sobre a economia de maneira regular. Apesar de não termos dados oficiais do governo, a gente sabe que toda a má gestão durante o governo Chávez e o governo Maduro levaram o país ao caos total, uma verdadeira sucessão de falhas inacreditáveis que teriam consequências catastróficas. Todas as indústrias venezuelanas colapsaram, com exceção da petrolífera, e mesmo com todos os erros, a Venezuela ainda continua extremamente dependente dela e o petróleo representa 95% das exportações do país. A hiperinflação fez com que o bolívar venezuelano passasse a não valer nada. Na data em que esse vídeo foi feito, $1 americano equivale a mais de 4 milhões de bolívares, segundo o Google Finance. Em 2014, no início da crise, esse valor era de pouco mais de 6 bolívares. É como se $1 americano passasse a valer mais de 4 milhões de reais em poucos anos. Maduro estabeleceu um preço fixo para alguns tipos de alimentos, como ovos e manteiga. Mesmo assim, eles custam mais do que um salário médio mensal e a escassez de comida força a população a aderir ao mercado negro. Um exemplo da precariedade dos salários por lá é que mesmo com um multiplicador sobre o salário por profissionalização e tempo de serviço, uma espécie e abono salarial, um funcionário público com doutorado e 20 anos de carreira não chega a ganhar mais do que $35 por mês, o que não cobre nem a cesta básica e não é suficiente nem para sobreviver. A criminalidade e a violência estampam os 4 cantos da nação, o que não é de se espantar. Feirantes vendem carne podre por conta dos blackouts constantes que impedem a refrigeração adequada do alimento e mesmo assim, muitos clientes só conseguem pagar por restos, como as patas do boi ou gordura. Trabalhadores agora desempregados vasculham lixo em busca de comida. Por essas e outras não é difícil entender por que tantos venezuelanos têm tentado desesperadamente fugir do país, procurando refúgio nos países vizinhos. Isso inclui profissionais qualificados, até mesmo os das petrolíferas, afundando ainda mais a produção nacional e agravando ainda mais a crise econômica, como um grande efeito dominó. Segundo a Human Rights Watch, mais de 5 milhões de pessoas saíram do país desde 2014, o equivalente a cerca de 18% da população venezuelana. Enquanto isso, Nicolás Maduro aperta o cerco contra seus opositores políticos, controlando cada vez mais as instituições nacionais, o que significa que é improvável que vejamos ele deixar o poder em breve. Um estudo feito entre 2019 e 2020 pela Universidade de Caracas mostrou que 96% da população venezuelana foi considerada pobre, e desses, 70% viviam em estado de extrema pobreza. Com todas as outras indústrias quebradas, uma das esperanças da Venezuela é a recuperação do mercado petrolífero, de forma que o dinheiro comece a entrar novamente e investimentos para diversificar a economia possam ser feitos. Mas para isso acontecer, a verdadeira esperança da Venezuela está em conseguir voltar a ser um país democrático, colocando um ponto final nos regimes ditatoriais e corruptos, que afundaram o país numa tentativa incontrolável de manter políticas populistas economicamente insustentáveis. Os últimos anos foram marcados por uma crescente preocupação por parte das organizações, sobretudo daquelas da iniciativa privada, em relação à sustentabilidade e responsabilidade social, de tal forma que hoje é muito mais difícil prever qual rumo a indústria petrolífera tomará nos próximos anos e se ou quanto a sua influência será reduzida daqui para frente. Apesar da economia brasileira também não andar nada bem, do desemprego e da inflação batendo recorde a cada dia que passa e das notícias de corrupção envolvendo a nossa política terem se tornado uma espécie de enredo da sessão da tarde, nós ainda não estamos no mesmo caminho que a Venezuela. Ainda. A indústria brasileira tem muito o que melhorar, isso é fato, mas a nossa economia ainda é muito mais diversificada que a venezuelana. A nossa agropecuária é forte e o petróleo representa uma parcela muito menor do PIB brasileiro, embora ainda seja uma parcela significativa. Também temos uma diversidade de riquezas naturais maior que na Venezuela, em grande parte por conta da extensão territorial brasileira, que é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Nós exportamos minério de ferro, cana-de-açúcar, aço, café e soja. Isso não quer dizer que a economia do nosso país deva servir de exemplo ou que a gente não precise ficar de olho caso uma possível crise como a da Venezuela esteja prestes a acontecer. Na verdade, independente da nossa ideologia política, é essencial ter em mente que é nosso dever fiscalizar as políticas adotadas pelos nossos governantes, sejam elas quais forem, e pressioná-los ao menor sinal de má gestão. Não esqueça que eles trabalham para você. Afinal, a Venezuela é só mais um entre tantos outros exemplos de país onde péssimas políticas e altos índices de corrupção atropelaram oportunidades e faliram uma nação que tinha tudo para dar certo.
mas existem várias outras formas de falir um país.